A gente raramente para pensar nisso, né? Mas existe toda uma infraestrutura invisível que, no fundo, alimenta nosso mundo conectado. Da TV que a gente assiste até as chamadas que fazemos, quase tudo depende de uma teia super complexa de retransmissores que ficam lá, orbitando em silêncio sobre as nossas cabeças. Vamos então desvendar um pouco desse mistério. Para começar, vamos pensar numa situação bem específica. Imagina só, como é que chega o Wi-Fi num avião em um voo transatlântico? A gente está falando de um lugar a milhares de quilômetros da torre de celular mais próxima. A resposta, claro, não está aqui na Terra, ela está lá em cima. Então, o que é exatamente um satélite de comunicação? Bom, de um jeito bem simples, dá para pensar nele como um carteiro cósmico. Ele recebe uma carta, que é o sinal que vem da Terra, dá um boost de energia, sabe, uma amplificada para que ela não se perca no caminho, e aí entrega essa carta no novo endereço. E detalhe, usando uma rota diferente para não dar confusão. O conceito mais básico de todos é conhecido como bandpipe, que seria algo como cano torto. Pensa nisso como um espelho lá no céu. O sinal sobe, bate nesse espelho e desce de volta. Claro, os satélites mais modernos são muito mais espertos. Eles podem processar os dados lá em cima, o que melhora bastante o desempenho. Mas essa ideia fundamental de simplesmente rebater o sinal, ela é a base de tudo. Ok, mas onde exatamente esses satélites ficam? Eles não são lançados de qualquer jeito, não. Existem umas estradas orbitais bem específicas e cada uma delas tem suas próprias regras e serve para uma coisa diferente. Vamos dar uma olhada nelas. E por que justamente essas regiões? É que a Terra é cercada por algo chamado cinturões de Van Allen. São áreas com partículas supercarregadas, presas pelo campo magnético do nosso planeta. Se um satélite voasse no meio disso, ele seria, bom, destruído bem rápido. Então, existem basicamente 3 zonas seguras para operar. A primeira delas é a órbita terrestre baixa, ou LEO, do inglês. Aqui, os satélites estão bem pertinho, a menos de 5.000 quilômetros de altitude. Eles dão uma volta completa na Terra em mais ou menos 90 minutos. Qual é a desvantagem? Eles passam voando e saem de vista muito rápido. Por isso, para garantir uma cobertura que não para, é preciso ter uma constelação, uma frota inteira de satélites. E mesmo dentro da LEO, existem filosofias de projeto bem diferentes. O sistema Iridium, por exemplo, ele usa uma malha no espaço. A chamada vai passando de um satélite para o outro até chegar ao destino. Já o Globalstar usa aquele modelo bandpipe que a gente viu. O sinal sobe para o satélite e desce direto para uma estação em terra. A escolha, no fim das contas, é entre ter complexidade no espaço ou aqui no chão. Subindo um pouquinho, a gente chega na órbita terrestre média, a MEO. Esse é tipo o bairro dos sistemas de navegação. É bem aqui que mora a constelação de satélites do GPS, por exemplo, a uns 20.000 quilômetros de altitude. E finalmente a gente chega na órbita mais alta e talvez a mais famosa, a geoestacionária ou GEO. A uma altitude precisa de 35.800 quilômetros, um satélite leva exatamente 24 horas para dar uma volta na Terra. Como a Terra também leva 24 horas para girar, o resultado é que o satélite parece parado no céu para quem está olhando aqui de baixo. E o mais legal é que essa ideia genial foi proposta pela primeira vez pelo escritor de ficção científica Arthur C. Clarke lá em 1945. Essa tabela aqui resume perfeitamente as vantagens e desvantagens de cada órbita. Olha só, a LEO tem baixa latência, ou seja, pouco atraso no sinal, mas precisa de um monte de satélites. Já a GEO precisa de só 3 para cobrir o globo, mas o preço que se paga é uma latência altíssima, quase 300 milissegundos. É um atraso que dá para sentir, sabe? E a MEO, como sempre, fica ali no meio termo. Agora que a gente já entendeu onde os satélites ficam, vamos ver como esse espaço todo é gerenciado. Porque, né, como em qualquer estrada movimentada, precisa ter regras para evitar o caos total. Esse número aqui é importantíssimo. Para evitar que o sinal de um interfira no outro, os satélites geoestacionários precisam ficar separados por pelo menos 2 graus. Como o círculo tem 360 graus, a conta é simples. Isso significa que existe um máximo de 180 vagas de estacionamento nessa órbita. É um recurso extremamente limitado e muito, muito valioso. E quem é que decide quem fica com cada uma dessas vagas? É uma organização chamada União Internacional de Telecomunicações, a UIT. E o processo, como se pode imaginar, é super político. Nações inteiras disputam o controle desses pontos estratégicos no céu, muitas vezes só para depois alugar para quem pagar mais. E a disputa não é só pelo espaço físico, não.
é também pelo espectro de rádio. Olha só essa tabela. A banda C, que tem uma frequência mais baixa, sofre muito com interferência de sinais aqui da Terra. Já as bandas Q e K, que são de frequência mais alta, têm um inimigo bem curioso, a chuva. As gotas d'água, acredite, simplesmente absorvem o sinal. E só para ter uma ideia do valor desse espectro, dá uma olhada nesse exemplo aqui de terra. Em 2000, o governo britânico fez um leilão de frequências para telefonia 3G. Eles esperavam arrecadar uns 4 bilhões de dólares. O resultado final? 40 bilhões. Isso mostra o quão valioso é o simples direito de transmitir um sinal pelo ar. Bom, com toda essa complexidade e com o avanço da fibra ótica aqui na Terra, uma pergunta supernatural aparece. Afinal de contas, por que a gente ainda precisa de satélites? O grande problema dos satélites GEO é a latência, o famoso atraso. Olha só essa diferença. Um sinal pela fibra leva 5 microsegundos por quilômetro. A viagem de ida e volta para um satélite GEO leva 270 mil. Esse atraso é inevitável, é o limite da velocidade da luz. Para uma chamada de vídeo ou para jogar online, isso é um pesadelo. Então, o ponto central é este. Os satélites brilham exatamente onde as redes terrestres não conseguem ir ou onde não faz sentido econômico que elas vão. Eles são imbatíveis, por exemplo, para levar comunicação rápida para uma zona de desastre, são a única opção para conectar navios no meio do oceano ou comunidades isoladas na floresta, e são super eficientes para radiodifusão, ou seja, mandar o mesmo sinal de TV para milhões de casas ao mesmo tempo. E claro, eles resolvem o nosso mistério lá do começo, o do Wi-Fi no avião. E tudo isso nos traz para o presente e, claro, para o futuro. A gente está no meio de uma nova corrida espacial. Só que dessa vez não é bem entre nações, e sim entre empresas que querem revolucionar a comunicação via satélite. O grande foco hoje voltou para a órbita LEO. A ideia é criar uma espinha dorsal de internet global lá no espaço, usando essas tais mega constelações. E qual é a promessa? Acabar com aquele problema de latência da GEO e finalmente levar a internet rápida para todos os cantos do planeta. E além disso, o acesso ao espaço nunca foi tão fácil. Graças a padrões como o CubeSat, que são esses cubinhos de 10 centímetros, o custo para lançar alguma coisa em órbita despencou. Isso abre as portas para que qualquer um, de universidades a pequenas startups, possa começar a inovar lá no espaço. E aqui fica a grande questão para o futuro. Essa nova era promete conectar o mundo de uma forma nunca antes vista. Mas a que custo? Com milhares e milhares de novos satélites sendo lançados, como é que a gente vai gerenciar o lixo espacial, o tráfego orbital? A estrada celestial está mais movimentada do que nunca e descobrir como evitar um verdadeiro engarrafamento cósmico talvez seja o grande desafio da nossa geração.